Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião pública virtual daqui da Casa do Caminho de Rio Paranaíba, para todo o Brasil e para o mundo. Estamos aqui ao vivo mais uma vez e agradecemos de antemão a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pela oportunidade de estarmos aqui com os corações unidos mais uma vez. Esses momentos em que passamos difíceis em nossas vidas, em que temos aí as necessidades cada vez mais fortes de um abraço, de um aconchego, de um olhar. Estamos aqui virtualmente, mandando nosso abraço a todos que estão conosco nesta noite. E, em especial, a nossa querida companheira, irmã Romene Andrade, lá de Carmo do Paranaíba, aqui pertinho, que está conosco aqui hoje. Seja bem-vinda, Romene, mais uma vez, à nossa casa, mesmo que virtualmente. Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço muito o convite de estar com vocês. É como se eu estivesse aí dentro da Casa do Caminho mesmo, em Rio Paranaíba, né? A gente já virou uma família. Com certeza, Romene. Viramos sim. Essa família só cresce, menina. Coisa boa. Graças Então, a para a Deus. gente... Isso mesmo. Para a gente não perder mais tempo, vamos já passar para a nossa abertura, fazendo de praxe, como sempre, para brindar com chave de ouro, abrir com chave de ouro a nossa prece inicial. Então vamos lá. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a todos os irmãos, anjos guardiões de todos nós, que velam por nós, que torcem, que pedem a Deus a intercessão do alto em nosso favor, que possamos estar conectados com eles, com todos os espíritos familiares que nos cercam, para que este momento em que passamos reunidos em nome de Deus, sejamos agraciados com ensinamentos, com esclarecimentos, com o consolo necessário e com a renovação de nossas esperanças. Pois aqui estamos, Senhor, tão necessitados como há 2000 anos, tão endividados que ainda não conseguimos enxergar com clareza aquilo que ainda podemos vislumbrar para o futuro, um futuro promissor que essa Terra, que há de se tornar um planeta de regeneração, nos promete. Assim, Senhor, permita que façamos no presente todos os esforços necessários para conseguir nos transformar através de mensagens, de livros edificantes, de uma boa notícia a ser espalhada, de boas vibrações pelo mundo. Aqui agradecemos, Mestre, mais uma vez pelo amparo, e permita que a nossa irmã Romene possa trazer a sua paz para todos nós, através de suas palavras, que com certeza iluminarão os nossos lares. Assim sendo, permita-nos iniciar os trabalhos da noite de hoje, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra às criaturas de boa vontade. Assim seja.
Romene, mais uma vez, receba o nosso abraço carinhoso aqui de todos nós de Rio Paranaíba, da Casa do Caminho, da comunidade espírita daqui. E agora a palavra é sua, pedindo que no finalzinho faça a prece final para nós. E aí nós voltamos, se Deus quiser, para encerrar. Muita paz, Romene, fique com Deus e uma ótima palestra. Muito obrigada, Cassiano. Mais uma vez eu quero aqui agradecer, né, o convite da casa, porque sempre convida a gente com muito carinho, com muito amor, e a gente é recíproco, porque a gente também tem todo esse carinho, todo esse amor pela Casa do Caminho de Rio Paranaíba, né? A gente já criou realmente esse vínculo e é praticamente um vínculo familiar. Muito bem. Cassiano, né, falando com a gente aí, parece que na sua própria prece aí já houve uma inspiração muito grande, porque hoje eu trago para vocês aqui o que a gente vai falar do capítulo 23 da moral estranha, né, que foram os dizeres de Jesus. Mas eu gostaria antes de lembrar sobre os dizeres de Jesus, porque Jesus falava. Na época dele, Jesus falava para as pessoas simples, Jesus com 12 anos, Jesus então ainda menino. Ele falava para as pessoas comuns, ele falava para os rabinados e falava também para os mestres. E quando Jesus chegou a falar para os mestres ouviram Jesus com todo aquele respeito e com todas aquelas saudações observando assim tamanha inteligência, tamanha cautela, tamanho equilíbrio naquela criança, né, que era já o nosso Nazareno, que era Jesus. Então, ele era muito respeitado desde criança pela maturidade que Jesus já mostrava e pela bondade, pelo amor que ele já tinha, então, no seu coração. E interessante, quando o Cassiano estava falando a sua oração, porque nós estamos vivendo um momento de fechamento de um ciclo. Nós estamos passando por um momento que ele se torna um momento, pelo fechamento do ciclo, um momento muito especial em nossas vidas. Talvez a gente nem tenha noção da dimensão, da importância neste momento para quem está reencarnado na Terra, seja em que família for, em que lugar seja do planeta Terra. É um momento de extrema importância, de extrema responsabilidade, porque faz parte de um fechamento do ciclo. E quando nós falamos em fechamento do ciclo, então é porque vai haver também uma mudança dentro do quadro que nós vivemos do planeta Terra. O planeta Terra deixando de ser um planeta de dores, de provação e de expiação? Sim, mas talvez também diminuindo gradativamente essa dor intensa, diminuindo paulatinamente os desafios do dia a dia, e o planeta Terra devagarinho, respeitando muito a nossa a nossa qualidade moral e espiritual. O Cristo, ele ainda dá para nós esse fechamento de ciclo com uma lentidão que dá tempo ainda de nós despertarmos dentro da nossa inteligência emocional, dentro do nosso raciocínio também espiritual, e a gente buscar, então, um entendimento maior para que a gente colabore tanto para o coletivo como para o nosso individual, no nosso compromisso individual que nós temos com a divindade, com o que é divino, com Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Nós podemos colaborar em potencialidade. Quando a gente fala em potencialidade, é colaborar de uma forma muito expressiva para esse momento do fechamento do ciclo, em que não é somente uma pandemia de um vírus que assola a humanidade, mas uma pandemia de novos conceitos para a nossa vida e que exige de nós realmente uma mudança muito grande, um esforço além e aquém das nossas forças para a nossa reformulação de valores, para o enxergar do novo século, para o enxergar também das nossas atitudes e de como nós vamos viver o nosso dia a dia. E Jesus faz isso de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito gradativa e muito
e muito serena. Tanto é que o que eu gostaria de falar com vocês também a respeito da nossa relação com o mundo. Como que está a nossa relação com o mundo, com os seres e com toda a criação divina? Nós vamos começar a fazer uma análise como que está a nossa relação, por exemplo, com o planeta Terra, na parte realmente que se diz aos minerais e aos vegetais. Como que nós estamos vivendo? Como que está a nossa relação nesse momento, por exemplo, a nossa visão e o valor com relação aos desmatamentos, ao aquecimento global, se a gente está lidando com isso de uma forma natural, ou se a gente está achando isso estranho, e que isso também é um convite para nós, para que a gente enxergue a natureza de uma forma totalmente diferente, para que a gente passe a olhar mais como que está o nascer do sol, o pôr do sol. Cada dia é um dia, primavera, verão, outono, inverno, retorna-se a primavera, o nascer do dia, o decorrer do dia, o pôr do sol, não existe nenhum igual ao outro. E será que, como que está a nossa sensibilidade no nosso coração em enxergar como que está esse ciclo? Porque todo dia é um ciclo que abre e um ciclo que fecha. No dia mesmo, contendo as 24 horas, vamos dizer assim, as 24 horas, contando no relógio material. E aí a gente para pensar também que nós, quando abrimos os nossos olhos, é um ciclo que se abre, e quando nós fechamos os nossos olhos para o descanso do nosso corpo material, é um ciclo também que está se fechando. São pequenos ciclos de todos os dias que, no final, vai fazer o fechamento da nossa existência, o fechamento dos nossos comportamentos e o fechamento desse ciclo planetário ao qual nós estamos inseridos e incluídos. E esse fechamento do ciclo é interessante a gente analisar que não é só a gente. Nós temos uma composição que ela acaba contribuindo de uma forma muito grande nesse momento, que é o quê? A nossa família. O nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, como tem sido a nossa contribuição para o fechamento desse ciclo que está dentro do projeto divino, porque a estranha moral, ela está sedimentada, a moral estranha ou a estranha moral, que está lá no Evangelho, no capítulo 23, ela está sedimentada, então, na lei divina e na lei de Deus. A nossa relação com o mundo, ela tem a ver com a relação que temos conosco também. Será que nós aceitamos nós da maneira que nós somos, com as nossas limitações, procurando assumi-las e também transformá-las? Ou será que a gente vê as nossas limitações e a gente cruza os braços ou lava as mãos e não quer nem saber do nosso despertar da nossa consciência e da reformulação de valores? Será como que está a nossa relação com a nossa família? Como que está a nossa relação com o nosso próximo? Como que está a nossa relação com Deus, com a espiritualidade? Então, a nossa relação em geral com o mundo. E aí a gente, partindo do princípio do mineral, partindo do princípio também do vegetal, como que a gente está enxergando essa natureza toda que ela está nos conclamando, ela está simplesmente assim dando alguns gritos nos quatro cantos do mundo também, através da estiagem longa, através das chuvas fortes que vêm em determinados lugares do mundo e que às vezes agride também a vida do ser humano, tirando alguns bens materiais ou sufocando o ser humano às vezes com o medo. E isso tudo tem a ver com o fechamento do ciclo e com o comportamento do ser humano. Nos desmatamentos, quando nós tiramos, por exemplo, nós matamos a natureza, que é de Deus, é uma criação de Deus, e a gente limita a nossa mente aqui, às vezes, pensando que é só o ser humano que tem um estimado valor para Deus, e não, tudo que Deus criou tem um estimado valor para ele, e o homem, ele é responsável por zelar de tudo isso que Deus criou com tanto amor e com tanta bondade. Quando se criou a natureza, Deus criou a natureza para a proteção do homem, e nós
nós degradamos a natureza, nós destruímos a natureza, até sem perceber, e depois chega para nós a consequência que está acontecendo agora também, que vai acumulando no fechamento desse ciclo. Eu sei que Rio Paranaíba também, as cidades vizinhas, há 20 dias atrás, nós passamos por um calor que a temperatura chegou a alcançar até 38 graus. E com isso, a umidade relativa do ar baixou assim, de um nível que a gente quase não tinha visto aqui na nossa região. E eu estou falando somente da nossa região. Se a gente for falar em termos mundiais, há um assolamento de uma dor muito grande que está justamente no comportamento humano, em desrespeitar as leis de Deus, a criação de Deus que está aí nesse contexto todo da natureza. E quando nós falamos da natureza, aí nós vamos falar também dos animais que são os nossos irmãos. E que, segundo, quando a Ana fazia o programa na Rádio Boa Nova, ela tinha o programa que falava sobre os animais merecem o céu, os animais são os nossos irmãos, porque é criação também de Deus. E como que fica essa relação nossa com todo esse contexto da natureza e com os animais que vivem à nossa volta, os animais que são os nossos irmãos, que devem ser respeitados, que merecem o céu, quando a gente vê tantos crimes dentro dessa parte ecológica, desse nível da natureza, e que faz parte também da nossa reencarnação, e que nós deveríamos desenvolver o papel de cuidadores e de zeladores desse planeta que Deus deixou para nós, segundo André Luiz, que é um hotel 5 estrelas que nós estamos habitando. Nós não somos ainda merecedores de tanta misericórdia do alto e de tanta bondade. Então, tudo isso que nós estamos vivendo tem a ver com esse fechamento de ciclo. E esse fechamento desse ciclo, ele vai impactar diariamente, constantemente, nas nossas emoções, na nossa família, nos nossos sentimentos e de acordo com os nossos princípios e com o que Jesus ensinou para nós há mais de 2000 anos. E às vezes nós perdemos a paciência com os nossos irmãos, e Jesus até hoje não perdeu a sua paciência com nenhum de nós. Deus ainda não perdeu a paciência em nos tolerar com ainda as nossas imperfeições que tendem a dominar o nosso espírito, embora sabedores que nós não somos maus, nós vivemos momentos maus. Ora nós estamos na luz, ora nós estamos nas trevas. Não queiram pensar que nós somos somente luz e que nós somos somente treva. É quando Jesus dá advertência para Pedro. Ele quis mostrar para nós, Pedro, nesse momento você não está agindo como você é, com o seu raciocínio, nesse momento você está sendo, então, influenciado por algo que não é da luz, por algo que é da sombra. Assim Jesus nos advertia. E é assim que nós vivemos e estamos neste momento, principalmente do fechamento do ciclo, ora na luz, ora na sombra. E aí tem o nosso despertar, né, da nossa consciência, como nos fala também Hermance Dufour, na obra Reforma Íntima Sem Martírio, onde ela nos pede um despertar de verdade da nossa consciência, mas sem nos martirizar, mas também sem nos martirizar, mas também sem deixar de lado essa questão de pensar no que a filosofia da doutrina espírita traz para nós. Porque a parte religiosa da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá está o código para nós religioso. Nós temos os livros que traz para nós toda a ciência do Espiritismo, inclusive nas obras de Allan Kardec, nas obras de André Luiz, nas obras de Leon Denis, mas nós pegamos uma parte da doutrina espírita que é a filosofia. E essa filosofia, ela que é responsável por trazer para nós esse despertamento, de perguntar de onde nós viemos, qual é o nosso papel no planeta Terra neste momento em especial. Seja em que idade nós estivermos, seja com 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40, 50, 80, é momento de questionarmos com racionalidade
e com o nosso emocional em equilíbrio, o que nós precisamos realizar neste momento, da agora para frente, principalmente se não fizermos nada, ficamos de braço cruzado, vamos fazer como Paulo apóstolo, porque o Paulo apóstolo tinha um abismo entre ele e Jesus, mas ele despertou para a filosofia do espiritismo, porque ele começou a questionar por que ele agia daquela forma, por que ele estava deixando se dominar, por que ele agia colocando sempre o seu ego e a sua persona. E a partir do momento em que ele usou a parte filosófica, a parte da filosofia, da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, ele começou a vencer aquele abismo que existia entre ele e Jesus. E nós nos deparamos hoje, depois de 2000 anos, com uma gleba de ensinamentos maravilhosos, mas que a gente tem uma tendência a querer deixar de lado. A gente tem uma tendência a falar, eu vou deixar isso para depois. E se a gente fugir e deixar para depois, ou afastar, por exemplo, da espiritualidade, nesse momento nós estamos fazendo o papel não de trigo, mas do joio. Mas do joio. Isso aí nós não tenhamos dúvidas disso. Então, Jesus traz para nós essa parte filosófica justamente para que a gente possa refletir nesse momento de fechamento do ciclo, não somente a respeito do ser humano em si, mas de toda a criação divina, de todo o contexto no planeta Terra, desde o mineral, né, como Kardec nos fala, dorme no mineral, sonha no vegetal quando há um despertamento. Para vocês terem noção, o próprio Luiz Sérgio nos fala em uma de suas obras, qual é a obra? Dois Mundos Tão Meus, acho que, salvo me engano, o nome dessa obra, quando ele conta para nós que tem uma planta lá na Índia, que ela floresce só na Índia. É uma planta que talvez tenha já algo nela que ainda não tem muito ser humano. Às vezes a gente tem preguiça, ou a gente desfaz do nosso próximo, a gente não dá um bom dia, uma boa tarde, a gente está com os espíritas na casa espírita, com os evangélicos na casa evangélica, com os católicos, com os budistas, lá debaixo daquele teto. E quando você vê a pessoa na rua, a gente não levanta a cabeça para dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um com licença, um muito obrigado, um por favor. E o que acontece? Lá na Índia, essa planta que floresce lá, quando o ser humano chega perto dessa planta, ela sente a energia do ser humano e ela se curva em uma posição de cumprimento ao ser humano. E muitas vezes nós queremos correr do ser humano, a gente quer viver sozinho. O ser humano que vive sozinho, ele não cresce, ele embrutece. E a lei de Kardec é nascer, crescer, viver, envelhecer, morrer e renascer, reencarnar. Tal é a lei. O renascer é o reencarnar que Kardec quis dizer para nós. E o viver é viver realmente, intensamente, cada momento da nossa vida, como se fosse o último, porque a qualquer momento pode ser mesmo. E interessante que viver não é a gente viver no mundo, para o mundo. É a gente viver de forma saudável, plena, absoluta, valorizando o nosso próximo e prestando atenção nas normativas de Jesus para nós. É muito importante. Eu, por exemplo, eu procuro muito observar o fechamento do ciclo. Eu procuro muito analisar as questões da alma humana, do ser humano nesse momento, o comportamento, o meu comportamento, que às vezes sai totalmente do meu nível de raciocínio e do meu normal, da minha linha, por exemplo, aí eu já tenho que puxar a rédea e observar o que está acontecendo, porque tem alguma influência em termos gerais, global, que está impactando e que vai fazendo uma pressão na nossa mente e nas nossas emoções. E nós vamos, às vezes, pegar as pessoas ou a gente mesmo falando coisa que a gente não quer falar, o outro fazendo coisa que a gente pensa, essa pessoa a gente não imaginava que ela diria isso. Então, o que acontece? Quando Jesus trouxe para nós, lá no capítulo 23 do Evangelho, vocês vão poder observar e ver nitidamente lá da moral estranha. Essa moral
estranha, lá no capítulo 23, fala para nós quando Jesus diz que ele não veio trazer a paz e sim a divisão. Olha só que fala de Jesus. Quando ele fala, deixai pai, mãe e filhos e vem me seguir, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Imagina só Jesus com todas essas falas. Por quê? É estranha a moral de Jesus, talvez até hoje, em pleno século XXI. Porque tudo que o Jesus trouxe, tudo que Jesus fez, parece que vai de contramão daquilo que a gente queria. A gente não queria perdoar nenhuma vez, que dirá 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. É estranho demais essa moral. Porque o que é, por exemplo, a moral? Moral é uma conduta boa, é uma conduta correta, é uma conduta alinhavada com o bem, com o amor ao próximo. Isso é moral. E estranho? O que é estranho? O estranho é o que é oposto dos hábitos comuns. É uma coisa fora do normal, é uma coisa anormal, é uma coisa extraordinária. Então, Jesus trouxe uma moral que é sedimentada na lei divina, que é a moral que é uma linha do bem, que é uma conduta boa para as nossas vidas, a moral. E ela é estranha por quê? Porque quando Jesus fala para nós assim, se alguém te bateu numa face, você vai oferecer a outra, que é a face do perdão, da compreensão, da paciência, da resignação, e que nós não temos. Nós estamos ainda no estágio dessa luta para conquistar. E se nós não despertarmos para dominar esse impulso que existe dentro de nós, nós vamos perder a oportunidade que é de contribuir para a nossa própria evolução, porque quando você contribui para o fechamento desse ciclo, contribuindo para a regeneração do planeta Terra, nós estamos crescendo também. O principal é isso, nós estamos crescendo para Deus. Nós estamos contribuindo a partir do momento que se contribui conosco mesmo. Se eu não cresço, eu não estou fazendo parte e contribuindo para o fechamento desse ciclo, e olha que eu posso ter consequências terríveis no fechamento desse ciclo do planeta Terra, deixando de lado totalmente o meu crescimento, a minha evolução e ainda travando o progresso de muitas pessoas. Então, a moral estranha é considerado assim porque quando Jesus fala, todo mundo estranhou. Como que Jesus fala querendo igualar os feudais da época, os senhores de engenho, a um escravo? Isso é uma moral que até hoje é estranha. Nenhum feudal da sua cidade, por exemplo, muitos deles não querem ser comparados, por exemplo, às pessoas mais simples da sua cidade. A um mendigo, a uma pessoa que tem uma profissão mais simples. Eles querem manter no patamar do nível de há 2.000 anos atrás, que tinham os feudais e os senhores de engenho. E aí, como nós somos muito endurecidos e a gente não se curva através do amor que Jesus nos coloca a todo momento, aí vem a dor. E a dor, gente, chegou como a Primeira Guerra Mundial. Eu falei isso numa live minha esses dias. Não é a Terceira Guerra Mundial. Porque quando se houve guerra, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, ela não foi mundial. A Primeira Guerra Mundial é que está acontecendo agora. E nós somos co-participantes dessa Terceira Guerra Mundial, onde nós estamos lidando com algo que é externo e, ao mesmo tempo, algo que é interno. Porque dessa vez está sendo exigido de nós algo de muita coragem, que exige de nós coragem, não para sair armado, não para sair atropelando o outro, mas neste momento está sendo exigido de nós que a gente vá acabar com o vírus que está no nosso espírito e na nossa alma. É assim que vai acabar e exterminar, é o extermínio. É a gente vasculhar aqui, ó, e ir aos poucos tirando, lapidando, trabalhando e tirando daqui o vírus que está dentro de nós. Automaticamente vai ser exterminado o vírus que está do lado de fora, que está contaminando os corpos materiais. Os corpos materiais que estão sendo contaminados através dessa pandemia da Covid-19,
desse vírus, é porque tem algum laço ali que está ligado e que a família também precisa rever alguns conceitos e militar no caminho do bem. Aceitar a moral estranha, lá do capítulo 23, que Jesus veio nos falar. Quem de nós está disposto, quando Jesus fala assim, eu citei aqui, perdoar 70 vezes 7 vezes, que é uma matemática que ela é um perdão infinito em qualquer situação e com qualquer pessoa e quantas vezes for. Nós, será que estamos dispostos a isso? Essa é uma moral estranha, estranhíssima para nós. Porque eu tenho dificuldade em perdoar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 anos, 20 anos. Mas às vezes, quando chega em 21 anos, eu já explodo e não consigo mais perdoar. Será que nós estamos dispostos sempre a oferecer a outra face? Será que nós estamos dispostos a seguir Jesus sem ter nenhum vintém no bolso e manter a serenidade e a calmaria? E por falar nisso, quando Jesus fala também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto muito de pegar referências no Evangelho, porque aí não tem como a gente crefar. Quando Jesus fala, bem-aventurados os mansos e os brandos, e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Todas as guerras que houve, as grandes guerras no planeta Terra, foi por causa de faltar um pouco da mansuetude e da brandura. Faltou no ser humano aquela pitada de compreensão, de espírito pacificador. Jesus pacificou, pacificou e pacificou. E muitas vezes, nós, diante de alguma confusão pequena dentro do lar, nós faltamos com o espírito de mansidão, de brandura, de pacificação. Nós jogamos um pouco mais de gasolina, nós jogamos um pouco mais de fogo. E aí vem guerras enormes, vem brigas, vem rixas, que nós comprometemos uma reencarnação inteira nossa. E nós deixamos de contribuir para o crescimento do planeta Terra e o fechamento do ciclo, porque se nós estamos reencarnados, presta atenção, se nós estamos reencarnados no momento de fechamento de um ciclo, é porque nós temos papéis para desenvolver nessa hora. É o despertar da consciência renovada do homem renovado. E Jesus foi tão pacificador que ele trocou o fardo. Ele trocou o fardo dele pelo nosso. Tanto é que ele fala, se você estiver comigo, o seu fardo será brando, será suave, será leve, o seu jugo será bem mais tranquilo. Ele falou isso para nós porque Jesus quer trocar o fardo dele conosco, mas a gente faz totalmente ao contrário. A gente quer pesar o nosso fardo. Por quê? Porque a gente não aceita os ensinamentos de Jesus até hoje, porque a gente acha muito estranho os ensinamentos dele. Porque Jesus ensina a brandura, a mansidão, a mansuetude, a pacificação, e nós chegamos com a nossa persona, nós chegamos com o nosso ego, e nós queremos rixas, e nós estamos dispostos a brigar por qualquer coisa que venha e esbarre em nós. Então, será que nós estamos dispostos na nossa existência a sermos pacificadores? E essa filosofia da doutrina espírita, ela está agora em alta. Ela precisa ser usada. O estudar a ciência do espiritismo é maravilhoso. Quando nós vamos olhar as questões mundiais, quando nós vamos observar os planetas, quando nós vamos olhar o céu, as galáxias, os sóis e tudo mais, essa parte científica da doutrina que André Luiz nos mostra, né? Principalmente que a gente cai de amores pelas obras de André Luiz, principalmente a obra que ele fez, o filme. E o que acontece? Nós vamos pegar também a parte filosófica da doutrina. Essa é a hora de questionarmos, de perguntar por que eu estou nessa família, por que eu tenho que lidar com constrangimentos que acontecem no seio familiar, por que nós temos essa esposa, esse marido, esses filhos, por que nós temos esse pai, essa mãe, por que nós estamos nesse reduto aqui com esses vizinhos, vivendo neste lugar. Então, pessoal,
é momento de muita reflexão. A espiritualidade, Jesus nos pede para que a gente venha neste momento a observar um tanto mais o nosso chakra, por exemplo, daqui para cima, né? Deixar um pouco de lado os chakras, né? Dos órgãos genitais, o que é o sexo desregrado, os chakras também na região do estômago, aqui que faz a digestão, o esplênico e tudo mais, é a gente observar um tanto mais o gástrico, que cuida aí da digestão dos alimentos, da comedeira, da bebedeira, e olhar daqui para cima, que é o nosso cardíaco, onde está o nosso coração, os sentimentos, o campo dos sentimentos, das emoções, e aqui, ó, da inteligência, do nosso raciocínio, da nossa e passar a desenvolver a sabedoria. A inteligência para fazer algumas coisas é importante, mas a sabedoria vem de Deus, é o sopro divino que vem na nossa inteligência e no nosso raciocínio e nos faz pensar mais antes de agir. Amar o próximo como a si mesmo. Então, assim como Paulo teve a sabedoria de saber vencer o abismo que existia entre ele e Jesus, nós precisamos ter neste momento essa sabedoria para poder tirar esse abismo, nos aproximar mais da espiritualidade, conversar mais, entrar para o nosso quarto, falar com Jesus, saber pedir perdão, saber perdoar. Quando alguém ofende, a gente facilitar para aquela pessoa aproximar e pedir perdão. Quando nós erramos, a gente chegar também de coração aberto e pedir perdão, lavar a nossa alma, né, de sentimentos negativos e contribuir assim de forma que a gente consiga para esse fechamento do ciclo planetário. Tudo que Jesus trouxe para nós pode ter sido estranho há 2000 anos, mas hoje nós precisamos enxergar com os olhos da alma, ouvir com os ouvidos da alma, sentir realmente, enxergar além do que está somente na nossa frente, que é enxergar lá adiante como Jesus enxergava. Hoje, em pleno século XXI, onde o Divaldo nos afirma tanto, através da própria Joana, que o ser humano, o karma dele, do ser humano, é ser feliz. Mas a gente só vai ser feliz quando a gente enxergar a felicidade que está na proposta do Cristo. A felicidade que está na nossa frente, que está bem aqui, ó, na frente dos nossos olhos, a gente coloca uma viseira e tampa os nossos olhos e queremos buscar a felicidade lá naquilo que não tem nada a ver com a realidade da nossa existência, lá naquilo que não tem nada a ver com aquilo que nós temos que vivenciar nessa existência também. Então, é passar a enxergar as coisas pequenas, a saúde que nós temos, os filhos que nós temos, as bonanças que vêm do céu, como o sol, a terra, as plantas, as árvores, a natureza, a saber apreciar tudo que existe que está aí para nós. Só para encerrar, como eu falei muito hoje a respeito desse ciclo e do valor ao planeta Terra, na questão da arborização, na questão de desmatamento, de aquecimento global, do calor intenso, da estiagem longa, da chuva quando vem, ela já vem às vezes um tanto mais agressiva. Eu gostaria só de finalizar contando para vocês que um senhor, ele recebeu a visita de um amigo certa feita. E, na ocasião, os dois tomaram um café dentro de casa e bateram um bom papo. E quando o amigo foi acompanhar o outro até a porta da sua casa, então, ele falou para o amigo, despedindo dele, falou, mas que belo pinheiro você tem na porta da sua casa. E aquele amigo ficou assim e falou, como tal? E concordou para não, né? Naquela hora ali não dar uma gafe. Então, o amigo despediu e ele então foi olhar e observar que na porta da casa dele tinha um belo, um lindíssimo pinheiro e ele nunca tinha parado para observar aquela beleza. Precisou do amigo dele despertar ele. Então, às vezes, as coisas estão nos nossos olhos, estão na nossa cara e a gente não consegue perceber. E o que faz a cegueira, está lá no Evangelho, o que faz a nossa cegueira é o orgulho e o egoísmo.
ele faz a nossa cegueira espiritual e, consequentemente, lá no Evangelho, ele trava o nosso progresso. Por isso que fala que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. Então, liga uma lição do Evangelho na outra, liga com o Livro dos Espíritos, que a gente vai fechando uma coisa na outra, e é isso aí. Eu acho que eu já passei do meu horário, então eu quero aqui falar para vocês, né? Agradecer mais uma vez à Casa do Caminho por me receber com tanto carinho. Agora que já estou aqui no horário, vou partir para a prece de encerramento e pedindo a Jesus que abençoe todas as famílias, que abençoe todos vocês aí, que jorre de bênçãos essa casa, que o trabalho de vocês prossiga intensamente, amorosamente, acolhendo a todos e fazendo bem como vocês estão. Quero pedir perdão também pela, às vezes, a minha falha de hoje, a minha falta, talvez até com vocês, porque eu também perdi o meu irmão, mas quer dizer, não tem perda, né? Porque não tem morte, mas ele partiu para o plano espiritual na semana passada também, e devido a uma parte aí da pandemia, né? O Covid-19, por isso a gente às vezes está hoje com um olhar um pouco cabisbaixo, mas Jesus nos fortaleça a cada dia. E nesse momento, nós agradecemos a Jesus por estarmos aqui via rede social, internet, através desses aplicativos que têm facilitado tanto, Jesus, de podermos ouvir tantas coisas boas e falarmos também de coisas tão sublimes e de coisas que tocam tanto o nosso coração. Oh, Pai, que neste momento em que o planeta Terra está rugindo nos quatro cantos, pedindo de nós o amor, a compreensão, as orações e a união. Que nós possamos vencer esse nosso ego, esse nosso orgulho e partirmos, Senhor Jesus, para essa luta que faz bem para todos nós, que é vencer a nós mesmos com as nossas imperfeições, com a nossa pequenez. E se pudéssemos dizer para o mundo ainda que não conseguimos que o amor dominasse o planeta Terra, que todos nós, neste momento, pudéssemos, nessa hora, trabalhar o vírus que está dentro de nós, para poder, assim, Senhor, refletir no exterior do planeta Terra. Que nós possamos doar o máximo de amor para o próximo e que possamos também abrir os nossos corações para receber amor. Que as nossas palavras, se não forem para ajudar, para abençoar e para acalmar, para abrandar e para pacificar, que a gente possa preferir e escolher o silêncio nas nossas vidas. Muitas vezes, no silêncio, nós somos mais sábios, porque quando abrimos a nossa boca, a pessoa conhece quem somos. E que o Evangelho de Jesus possa fazer parte da nossa vida constantemente, diariamente. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de falar do teu Evangelho. Mesmo com as minhas imperfeições, Jesus, eu me coloco à disposição. Faça sempre de todos nós instrumento da tua paz, da tua bondade, da sua misericórdia. Use a nossa inteligência, o nosso raciocínio, use a nossa voz e use o nosso coração sempre para fazer o bem. Graças a Deus. Obrigados a todos. Uma boa noite. Que assim seja. Assim seja, Romene. Nosso abraço fraterno, ainda mais na situação que você levantou, do seu irmão ter ido para o plano espiritual, que você e a família estejam sendo consolados na medida do possível e que o tempo possa ser o melhor médico para todas as feridas, que todos nós aqui estamos rezando por você e por todos aí para que seu irmão também possa se restabelecer de uma maneira o mais adequada possível, né, e ser encaminhado. Agradecemos de coração pelas suas palavras, mais uma vez nos alertando, como a gente sempre tem buscado, né, nesses instantes de pandemia, e foi mais uma vez uma lembrança muito boa para que a gente pudesse trabalhar firme nisso aí. A gente tem só um lembrete, né, a gente está fazendo a campanha de arrecadação de cestas básicas, a campanha de Natal,
que todo ano nós fazemos, e este ano a gente também está fazendo. A gente está arrecadando cestas. Quem quiser fazer sua doação, mesmo à distância, pode fazer. Nós temos o contato da Casa do Caminho, que é este canal que vocês veem no Facebook. É só entrar em contato via o Messenger, fazer o seu comentário, e se quiser ajudar, a gente dá as informações necessárias. E desde já agradecemos mais uma vez a todos que têm vibrado bastante para que a campanha dê certo. Vamos firmes, trabalhar pelo bem e para o bem. Romene, mais uma vez, obrigado de coração. Um grande abraço, nosso aqui de Rio Paranaíba. Fique com Deus. Abraço na turma daí de Carmo do Paranaíba. Estamos com saudade de todos. Também. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu amo vocês. Fica com Deus também. Deus. Obrigado a todos, pessoal. E até semana que vem teremos Dr. Darcio Magalhães, de Patos de Minas. Até lá.